Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é a continuação do iceberg das pessoas misteriosas, falando sobre a camada 2 do iceberg. Mais uma vez, esse vídeo só será da camada 2 por conta de não estar tendo tempo suficiente. Então, por enquanto, esse vídeo vai ser só a camada 2. Então, basicamente tudo que eu falei tá no primeiro vídeo da camada 1. Então, sem mais enrolações, vamos então pro vídeo. E se inscrevam no canal, deem o like, compartilhem o vídeo e sigam minhas redes sociais que estão no link que estão na descrição do vídeo. Então, bora lá. Spring Jack foi uma figura lendária que surgiu na Inglaterra no século XIX, conhecida por suas aparições misteriosas e assustadoras. Ele ficou famoso por supostamente atacar pessoas, principalmente mulheres, em Londres e arredores. Entre as décadas de 1830 e 1880, as testemunhas descreviam Jack como um homem alto e magro, com olhos brilhantes, garras afiadas e a capacidade sobrenatural de dar saltos enormes, o que lhe rendeu o nome Spring-Heeled, que em português pode significar calcanhares de mola. Diziam também que ele soltava chamas pela boca e usava uma espécie de capa ou roupa apertada metálica. Apesar de vários relatos e histerias populares, nunca foi comprovado que ele realmente existiu. Muitos acreditam que ele era apenas um homem mascarado, um farsante ou várias pessoas imitando o mito. Mesmo assim, Spring Jack se tornou uma das lendas urbanas mais duradouras da era vitoriana. Selene Delgado foi uma figura que se tornou famosa por um mistério da televisão mexicana. Tudo começou quando, nos anos 80, o canal Televisa exibiu repetidamente anúncios dizendo que Selene Delgado Lopes estava desaparecida, com sua foto e uma mensagem pedindo ajuda para encontrá-la. O estranho é que ninguém parecia conhecer essa mulher. Não havia registros oficiais, familiares, nem reportagens confirmando o seu desaparecimento. Décadas depois, o caso voltou à tona na internet. Algumas pessoas descobriram que o perfil de Selene Delgado aparecia automaticamente como amiga no Facebook, o que alimentou teorias conspiratórias dizendo que ela seria uma criação do governo, uma pessoa inexistente usada para vigiar cidadãos ou um experimento social. Na realidade, Selene Delgado provavelmente nunca existiu. Acredita-se que o anúncio original tenha sido um erro ou uma parte de uma antiga campanha de testes na TV, e o fenômeno no Facebook foi apenas um bug da plataforma. O Berserker da Ponte de Stamford foi um guerreiro viking solitário não identificado que durante a Batalha de Stamford Bridge em 1666 defendeu uma ponte de madeira contra o exército anglo-saxão do rei Harold. Ele conseguiu deter o exército por um tempo considerável, matando cerca de 40 soldados ingleses antes de ser derrotado por um ataque traiçoeiro por baixo da ponte. Este ato heróico foi um dos últimos feitos notáveis da era viking, que terminou logo após a batalha. A bravura do guerreiro foi imortalizada nas crônicas, embora seu nome seja desconhecido. Madeleine McCann foi uma menina britânica que desapareceu em 3 de maio de 2007, quando tinha apenas 3 anos de idade, durante uma viagem de férias com a família em Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. Seus pais, Kate e Gary McCann, estavam jantando em um restaurante próximo enquanto ela e os irmãos dormiam no quarto do resort. Quando voltaram, perceberam que Madeleine havia desaparecido. O caso ganhou enorme repercussão mundial, gerando uma das maiores buscas internacionais por uma criança desaparecida na história. Ao longo dos anos, várias teorias e suspeitos surgiram, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. Em 2020, a polícia alemã apontou um novo suspeito, Christian Bruckner, um criminoso sexual alemão.
Mas até hoje Madeleine nunca foi encontrada e o caso permanece sem solução definitiva. Fulcanelli é o nome misterioso atribuído a um suposto alquimista francês do século XX, cuja verdadeira identidade nunca foi confirmada. Ele é conhecido principalmente por dois livros, que são O Mistério das Catedrais, de 1926, e As Moradas Filosofais, de 1930, que exploraram simbolismos ocultos na arquitetura gótica e nas artes, relacionados à alquimia e à transmutação espiritual. Acredita-se que Fulcanelli teria sido um mestre alquimista capaz de transformar metais em ouro e alcançar a imortalidade através da grande obra. Seu discípulo mais famoso, Eugene Cancellid, afirmou ter recebido instruções diretamente dele, inclusive após sua suposta morte, o que alimentou rumores de que Fulcanelli teria rejuvenescido misteriosamente. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem ele foi. Teorias sugerem que poderia ter sido um pseudônimo coletivo de vários ocultistas, ou mesmo uma identidade secreta de Cancellid, ou de outro cientista da época, como o Jean Julian Champney. Chipchan é o apelido de uma mulher misteriosa da Coreia do Sul, ou possivelmente do Japão, que ficou conhecida na internet por transmitir ao vivo durante anos imagens de si mesma dentro de seu apartamento. Essas transmissões mostravam ela dormindo por longos períodos, acordando, andando pelo quarto e às vezes escrevendo mensagens estranhas em coreano ou japonês. O conteúdo parecia confuso e muitas vezes perturbador. Chipchan afirmava que estava sendo vigiada e controlada por um policial chamado P, que teria implantado um chip eletrônico em seu corpo para monitorar e manipular seus pensamentos. Ela dizia viver sob constante vigilância e medo, o que levou muitos a acreditarem que ela sofria de algum tipo de transtorno mental ou paranoia extrema. Apesar das especulações, nunca houve confirmação oficial sobre sua identidade, saúde mental ou situação real. E as transmissões acabaram se tornando um mistério da internet, debatido em fóruns como 4chan e o Reddit. Gregory Villeme foi uma criança francesa de 4 anos cujo assassinato foi em 1984 se tornou um dos casos criminais mais misteriosos e comentados da França. Ele foi encontrado morto no rio Vologne, nos Vosgos, amarrado e com sinais de afogamento. O crime ficou conhecido como o caso Gregory. O caso ganhou grande notoriedade porque antes e depois do assassinato, a família Villeme recebia cartas e ligações anônimas ameaçadoras de alguém que parecia conhecer detalhes íntimos da família. Diversas pessoas da família foram suspeitas ao longo dos anos, incluindo a mãe, Christine Villeme, e o primo Bernard Laroche, mas nenhum culpado foi definitivamente identificado. Até hoje, o assassinato de Gregory Villeme permanece sem solução, cercado de intrigas familiares, erros policiais e teorias conspiratórias, sendo considerado um dos maiores mistérios criminais da França. A Agente 355 foi uma espiã misteriosa que atuou durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Seu nome verdadeiro nunca foi descoberto, sendo o 355 apenas um código usado pelo Cooper Ring, uma rede secreta de espionagem criada por George Washington para coletar informações sobre o exército britânico. Ela teria sido uma mulher americana leal aos patriotas, infiltrada entre os apoiadores britânicos em Nova York. Supostamente forneceu informações valiosas que ajudaram na captura do espião britânico Major John André e na exposição da traição do general Benedict Arnold. Seu destino é incerto. Há relatos de que ela foi presa pelos britânicos e morreu em um navio prisão grávida, mas isso nunca foi confirmado. Até hoje, a identidade da Agente 355 permanece um dos maiores mistérios da espionagem americana. John Titor foi um nome usado por um suposto viajante do tempo que surgiu na internet no início dos anos 2000.
Entre 2000 e 2001, ele apareceu em fóruns online dizendo vir do ano de 2036, afirmando ser um soldado dos Estados Unidos em uma missão para recuperar um antigo computador IBM 5100, necessário para resolver problemas de software no futuro. Titor descreveu um futuro sombrio com uma guerra civil nos Estados Unidos por volta de 2004, que levaria à Terceira Guerra Mundial em 2015. Ele também compartilhou detalhes sobre sua máquina do tempo e respondeu perguntas dos internautas, ganhando grande atenção. Apesar de muitas de suas previsões nunca terem se concretizado, John Titor se tornou uma lenda na cultura da internet, misturando ficção científica, mistério e teoria da conspiração. Até hoje, sua verdadeira identidade, ou se era apenas uma farsa elaborada, nunca foi confirmada. Jimmy Hoffa foi um influente líder sindical americano conhecido principalmente por seu papel como presidente do Teamsters, um dos maiores sindicatos de trabalhadores dos Estados Unidos. Ele ganhou destaque defendendo os direitos dos trabalhadores e negociando acordos favoráveis, mas também se envolveu em atividades criminosas, incluindo vínculos com a máfia. Hoffa desapareceu misteriosamente em 1975 e seu desaparecimento nunca foi oficialmente resolvido, gerando inúmeros rumores e teorias sobre o seu destino. Ele se tornou um ícone cultural como símbolo de desaparecimentos misteriosos ligados ao crime organizado. As Crianças Verdes de Woolpit são um misterioso caso folclórico da Inglaterra medieval, provavelmente do século XII. De acordo com relatos, duas crianças, um menino e uma menina, apareceram na vila de Woolpit, em Suffolk, com pele esverdeada, falando com uma língua desconhecida e vestindo roupas estranhas. Elas afirmavam ter vindo de um lugar chamado St. Martin's Land, que supostamente ficava no subsolo ou em outra dimensão. A menina sobreviveu, aprendeu inglês e contou sua história, enquanto o menino morreu pouco depois. Acredita-se que elas não suportavam alimentos normais no início e só conseguiam comer feijão. O mistério permanece, já que não há registros contemporâneos confiáveis que expliquem o fenômeno. Caspar Hauser foi um jovem alemão que apareceu misteriosamente na cidade de Nuremberg em 1828, afirmando ter vivido toda a sua vida em cativeiro, sem contato com o mundo exterior. Ele tinha cerca de 16 anos e mal sabia falar ou se comportar como uma criança normal da época. Sua origem e história são envoltas em mistérios e há várias teorias. Alguns acreditam que ele era um herdeiro legítimo de uma família nobre que foi escondido para proteger sua vida, enquanto os outros pensam que sua história de cativeiro foi inventada. Caspar Hauser acabou sendo assassinado em 1833 de forma suspeita, mantendo seu mistério até hoje. A Cicada 3301 é um misterioso grupo ou indivíduos que surgiu em 2012, famoso por criar complexos quebra-cabeças de criptografia, códigos e enigmas online que atraíram pessoas ao redor do mundo. Até hoje, a identidade dos criadores permanece desconhecida. Existem várias teorias que alguns acreditam que seja um grupo de hackers, uma organização de inteligência ou até uma sociedade secreta, mas nada foi confirmado oficialmente. Eles se comunicam publicamente apenas através dos enigmas que divulgam, mantendo um ar de anonimato absoluto. Satoshi Nakamoto é o pseudônimo da pessoa ou grupo de pessoas que criou o Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo, em 2008. Ele também desenvolveu o blockchain, a tecnologia que registra todas as transações de forma segura e descentralizada. Pouco se sabe sobre Satoshi. Ninguém sabe sua verdadeira identidade, nacionalidade ou se é uma única pessoa ou um grupo. Em 2010, ele desapareceu da internet, deixando apenas o código do Bitcoin e mensagens técnicas. Até hoje, sua identidade permanece um mistério e ele é uma das figuras mais enigmáticas do mundo da tecnologia e das finanças. E caso ele seja realmente
desvendado, ele é provavelmente também uma das pessoas mais ricas do mundo. O Homem de Taured é um misterioso caso de suposto desaparecimento inexplicável que teria acontecido nos anos de 1950 ou 1960. As datas variam conforme os relatos. A história diz que um homem chegou ao aeroporto de Tóquio com um passaporte e documentos de identidade de um país chamado Taured, que não existia no mundo real. Ele parecia confuso quando as autoridades japonesas tentaram explicar que Taured não estava em nenhum mapa. Ele também tinha carimbos de passaporte de viagens anteriores que pareciam legítimos, e sua história soava convincente. Segundo alguns relatos, ele foi levado a um quarto de hotel sob supervisão, mas na manhã seguinte ele desapareceu misteriosamente sem deixar rastros, junto com todos os seus documentos. O caso é considerado um mistério inexplicável ou até um exemplo de anomalia temporal alternativa na literatura de mistérios e teorias de mundos paralelos, mas não há registros oficiais que confirmem a veracidade completa da história. E pelo que eu sei, já foi desvendado que esse cara não passava de um farsante tentando passar a perna no pessoal. O Homem do Machado de Nova Orleans foi um assassino em série ativo no século XIX em Nova Orleans, Estados Unidos. Famoso por atacar pessoas com um machado, ele ficou conhecido por seus crimes brutais, especialmente porque atacava estranhos de forma repentina e muitas vezes sem motivo aparente. Os detalhes sobre sua identidade permanecem obscuras e ele se tornou uma figura quase lendária do crime violento da época, lembrado mais pelo medo que causava do que por registros precisos de suas ações. El Dorado é uma lenda sul-americana sobre uma cidade ou um rei de imensa riqueza coberta de ouro. A história começou com relatos de exploradores espanhóis no século XVI que ouviram falar de um rei indígena que cobria o corpo com pó de ouro e depois se banhava em um lago sagrado conhecido como o Homem Dourado. Daí o nome El Dorado. Com o tempo, a lenda evoluiu. Deixou de ser sobre um homem e passou a descrever uma cidade inteira feita de ouro, supostamente escondida em algum lugar da Amazônia ou nos Andes. Diversas expedições foram organizadas para encontrá-la, especialmente por conquistadores como Francisco Orellana e Sir Walter Raleigh, mas nenhum teve sucesso. Hoje, El Dorado é visto como um símbolo da busca humana por riquezas e utopias inalcançáveis, mais mito do que realidade. Le Loyon, também chamado de Le Loyonnais, foi um homem misterioso visto principalmente na floresta de Saint-Sulpice, na Suíça, entre 2000 e 2010. Ele se destacou por sempre usar um traje militar antigo ou camuflado por completo, incluindo uma máscara e luvas e capuz, de modo que ninguém conseguia ver seu rosto. Le Loyon era extremamente reservado, nunca interagindo com quem o avistava, apenas caminhando pela floresta ou observando as pessoas à distância. Sua presença causava alarme e curiosidade entre os moradores locais, levando boatos e teorias sobre quem ele realmente era. Alguns sugeriam que ele era um ex-militar, eremita ou até uma figura com intenções perigosas, mas nada foi confirmado. Ele desapareceu sem deixar rastros e até hoje sua identidade permanece desconhecida, tornando-se uma espécie de lenda urbana moderna da Suíça, conhecida por seu visual estranho e comportamento silencioso. Então é isso, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da camada 2 que eu fiz, né, da minha apresentação. E por enquanto é realmente isso. Desculpem se eu devo ter falado alguma coisa de errado, se eu falei alguma coisa desinformada, mas caso eu tenha falado algo de errado, vocês podem me corrigir nos comentários. Em breve haverá a camada 3 e... bom, basicamente é isso, gente. Então, muito obrigado mesmo por terem visto esse vídeo. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal para poder me ajudar e compartilhar os vídeos. Então, é isso, gente. Então, valeu, falou!